Já parou para pensar se o que seus olhos te mostram todos os dias é real? E se as cores, as formas, as próprias pessoas ao seu redor fossem apenas uma fachada? No coração escaldante do Nordeste, um homem descobriu que a visão pode ser uma maldição e que algumas verdades, uma vez vistas, estilhaçam a sanidade para sempre. Ele só queria enxergar. Acabou vendo demais. Meu nome é Jonas e minha profissão sempre foi meu orgulho. Eu era topógrafo, media a terra, definia limites, transformava a paisagem crua em mapas precisos. Meus olhos eram minhas ferramentas mais valiosas. Até eu ser enviado para um projeto em Remanso Seco, um vilarejo perdido no meio do sertão nordestino, um lugar onde o sol castigava sem piedade e a realidade parecia fina como papel de seda, pronta para rasgar. Remanso Seco era um amontoado de casas de taipa e alvenaria caiada, com uma igrejinha desbotada no centro. O calor era uma presença física, distorcendo o ar sobre a terra rachada. Os moradores eram poucos, calados, de rostos curtidos e olhos que pareciam mirar um ponto. A princípio, pensei ser apenas o jeito do sertanejo, reservado, acostumado à dureza da vida. Mas havia algo mais, uma quietude estranha, uma aceitação passiva de alguma coisa. Meu trabalho era mapear uma vasta área ao redor do vilarejo para um suposto projeto de irrigação. Logo no primeiro dia em campo, sob o sol inclemente, comecei a notar as esquisitices. Linhas do horizonte que pareciam tremer sutilmente, como se a paisagem respirasse. Sombras que se alongavam ou encolhiam de forma errática, desafiando a posição do sol. Arbustos retorcidos da caatinga que, por um instante, pareciam se contorcer, assumindo formas vagamente humanoides antes de voltarem ao normal quando eu focava o olhar. É o calor, Jonas, eu dizia a mim mesmo. Miragens, cansaço visual. Mas a frequência e a bizarrice das distorções aumentavam. Objetos distantes pareciam pulsar, aproximando-se e afastando-se em frações de segundo. As cores do céu ao entardecer assumiam matizes impossíveis, verdes doentios e roxos vibrantes que machucavam a vista. Tentei fotografar essas anomalias com a câmera do meu equipamento, mas as fotos saíam normais, áridas, mostrando apenas a monotonia desoladora do sertão. Era como se a câmera se recusasse a registrar a realidade alternativa que meus olhos teimavam em captar. Ou pior, às vezes as fotos mostravam borrões, manchas escuras onde não havia nada, ou rostos fantasmagóricos escondidos nas texturas das rochas. Os moradores de Remanso Seco não demonstravam surpresa quando tentei com cautela descrever o que via. Apenas me olhavam com aquela placidez perturbadora. Seu Matias, o dono da única venda do lugar, um velho de olhar enigmático, apenas comentou: "O sertão tem seus jeitos de mostrar as coisas, moço. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se vê é verdade." Suas palavras, em vez de me tranquilizar, acenderam um pavio de paranoia. Comecei a usar óculos escuros o tempo todo, mesmo dentro da pensão poeirenta onde me hospedava. Mas as distorções persistiam como se não fossem um fenômeno óptico externo, mas algo que brotava da minha própria percepção, ou que a própria realidade local impunha. Meus olhos começaram a doer constantemente. Coçavam, ardiam, e às vezes eu via pequenos pontos luminosos dançando em minha visão periférica, como insetos feitos de pura luz ou fragmentos de vidro. A obsessão em entender, em provar que eu não estava ficando louco, tomou conta de mim. Passei a desenhar o que via em um caderno, com detalhes febris. As sombras errantes, as formas impossíveis, as cores delirantes. Meus mapas topográficos começaram a se misturar com esses esboços doentios, as curvas de nível se transformando em espirais de pesadelo,
as coordenadas geográficas marcando pontos de pura irrealidade. O isolamento de Remanso Seco, a vastidão silenciosa do sertão ao redor, tudo contribuía para a minha crescente angústia. A confiança nos meus próprios olhos, a ferramenta fundamental da minha existência, estava se esfacelando. E no lugar dela, crescia um medo primordial. O medo de que a realidade que eu sempre conhecera fosse apenas uma fina camada e que por baixo dela existisse outra, terrivelmente diferente, esperando o momento certo para se revelar por completo. A minha sanidade em Remanso Seco se esvaía como água na terra seca do sertão. Os dias se tornaram um tormento de desconfiança visual e as noites um palco para pesadelos, onde a própria geometria do mundo se desfazia. Meus olhos eram agora fontes de dor crônica, vermelhos e inflamados, como se protestassem contra as aberrações que eram forçados a testemunhar. Os pequenos pontos luminosos em minha visão periférica se tornaram mais frequentes, mais nítidos e às vezes pareciam se aglomerar, formando rostos distorcidos, bocas silenciosas que gritavam para mim das bordas da minha percepção. Decidi que precisava de uma prova definitiva, algo que pudesse mostrar a alguém, que pudesse validar o horror. Havia uma formação rochosa peculiar a alguns quilômetros do vilarejo, um conjunto de pedras que os locais chamavam de Olhos do Diabo. Diziam que ali as visões eram mais fortes. Para mim, era o epicentro das distorções. As pedras pareciam respirar, suas superfícies mudando de cor e textura constantemente. Era ali que eu faria meu registro final. Levei todo o meu equipamento, teodolito, câmera de alta precisão, meu caderno de esboços, já repleto de loucuras. Ao chegar, o ar estava ainda mais pesado, vibrante. As rochas não apenas pulsavam, elas pareciam se liquefazer e se recompor diante dos meus olhos, como se fossem feitas de uma matéria instável, um sonho febril da terra. O sol do meio-dia, inclemente, não projetava sombras normais, mas poças de uma escuridão trêmula que se contorciam como seres vivos. Comecei a fotografar, a medir, a desenhar, numa fúria desesperada. E pela primeira vez, a câmera pareceu capturar um fragmento da anomalia. Numa das fotos das Olhos do Diabo, as pedras apareceram cobertas por incontáveis olhos humanos reais, todos me encarando com uma malevolência fria e antiga. Meu estômago revirou. Foi então que olhei para minhas próprias mãos. A pele, antes apenas irritada, agora exibia finas linhas escuras, quase como rachaduras, mas que formavam padrões complexos, semelhantes aos hieróglifos incompreensíveis que eu via nas rochas quando a ilusão era mais forte. Eram os mapas da loucura se inscrevendo em meu próprio corpo. De repente, um dos moradores de Remanso Seco, o velho Seu Matias, surgiu como se brotasse do chão. Ele me olhou não com surpresa, mas com aquela mesma tristeza resignada de sempre. Seus olhos, no entanto, eram diferentes. Não eram os olhos opacos que eu lembrava. Eram claros, límpidos, e refletiam a paisagem ao redor com uma nitidez perfeita, sem nenhuma das distorções que me atormentavam. O Senhor não. Vê? E gaguejei, apontando para as rochas que, para mim, eram um pesadelo vivo de olhos e texturas mutantes. Seu Matias sorriu levemente. Eu vejo o sertão, moço. Apenas o sertão como ele é. Ele se aproximou e, com uma delicadeza inesperada, tocou meus olhos com seus dedos ásperos. Senti um choque frio e, por um instante, a paisagem à minha frente se estabilizou. Vi as pedras como realmente eram. Antigas, erodidas pelo tempo, mas apenas pedras. Vi o céu azul, as sombras normais. A realidade, por um breve momento, pareceu real. Mas a que custo? Quando Seu Matias afastou os dedos e eu olhei para ele, vi seu rosto se transformar. Sua pele enrugada se desfez, revelando por baixo uma
Superfície lisa, perolada, sem traços, exceto por 2 buracos negros e profundos onde deveriam estar os olhos. E desses buracos emanava uma compreensão terrível. Eles não viam a ilusão, porque eles eram a ilusão, ou parte dela. Ou talvez eles vissem uma camada ainda mais profunda da realidade, uma que meu cérebro não podia suportar. Gritei e caí, para trás, largando todo o meu equipamento. A paisagem ao meu redor voltou a se contorcer, mas agora de forma diferente. Não eram mais apenas distorções visuais. Eu via a costura da realidade, os fios que a compunham, e eles estavam se desfazendo, revelando um nada absoluto por trás de tudo. As pessoas de Remanso Seco, que começaram a surgir no horizonte, não eram mais humanas. Eram formas geométricas complexas, feixes de luz escura, entidades feitas da própria ilusão. Não sei como fugir de Remanso Seco. Minhas memórias daquele dia são um borrão de terror e imagens estilhaçadas. De alguma forma, encontrei o caminho, de volta para a civilização. Mas trouxe a maldição comigo. Hoje, não confio mais nos meus olhos. A realidade, para mim, é uma tapeçaria esgarçada. Vejo as distorções em todos os lugares, no rosto das pessoas, na arquitetura das cidades, no céu. Às vezes, são sutis, um tremor na borda das coisas. Outras vezes, são avassaladoras, e preciso me fechar em um quarto escuro até que o mundo lá fora pare de se desfazer. O sertão me curou da visão comum, mas me condenou a enxergar a fragilidade aterrorizante de tudo o que chamamos de real. A ilusão não estava em Remanso Seco. Ela está em todos nós. Eles apenas aprenderam a viver com ela, ou dentro dela. E agora, eu também vejo. Vejo demais, para sempre. Jonas foi ao sertão em busca de clareza e encontrou um espelho quebrado da realidade. Seus olhos, antes ferramentas de precisão, tornaram-se janelas para um abismo de incertezas. Uma lição terrível de que, às vezes, a maior ilusão é acreditar que realmente enxergamos o mundo como ele é. Se esta jornada ao coração de uma realidade estilhaçada fez você questionar seus próprios sentidos, deixe seu like. É o reconhecimento de que o horror pode estar onde menos se espera. E inscreva-se no canal, pois há muitas outras ilusões prontas para serem desfeitas, revelando o que se esconde por trás do véu. Até que ponto podemos confiar no que vemos? E se a loucura for apenas um jeito diferente de enxergar a verdade? Deixe suas teorias e apreensões nos comentários. A realidade, afinal, adora ser debatida.